Bem-vindos! Iniciamos hoje o podcast NR01. Esse nome, você que está nos assistindo conhece bem. É a nova normativa do Ministério do Trabalho que vai entrar em vigor agora a partir de maio e obriga as empresas acima de 50 colaboradores a fazer o chamado risco psicossocial. E existem muitas dúvidas sobre isso, é por isso que nós criamos aqui um podcast específico para tratar sobre esse tema. E algo importante, essa normativa ela é um marco para a saúde mental. Pela primeira vez, a saúde mental se torna protagonista dentro de todo estudo de segurança de trabalho. E eu convidei 2 especialistas feras que atuam aqui no mercado do Amazonas para falar sobre isso. Débora, bem-vinda, se apresenta aí pra gente. Obrigada, Hélida, por esse convite, por fazer parte desse momento, né, aqui com você. E estamos aqui para contribuir. Sou Débora Gadelha, né, tenho aí um pouco mais de 20 anos de experiência no mercado de saúde, segurança e ergonomia. Hoje sou mestre em ergonomia, né, com ênfase em fatores psicossociais e riscos laborais. Já atuei no distrito e atualmente estou no sistema de transporte, realizando ali um trabalho de gestão de saúde ocupacional e ergonomia. A gente sabe que a segurança e a saúde do trabalho são pontos muito importantes, é um trabalho, é uma gestão muito importante dentro de uma empresa, né? E agora, com essa ênfase da NR01 nos fatores psicossociais, torna-se ainda mais necessário esse olhar, né? E esse levantamento, controle e mitigação desses riscos. Porque a empresa precisa entender também que precisa favorecer um ambiente de trabalho seguro, saudável, não só fisicamente, mas também mentalmente para os seus colaboradores, para alcançar o seu objetivo enquanto empresa e também para que o colaborador fique bem, tenha uma qualidade de vida. Gerenciar saúde, gerenciar segurança, gerenciar fatores psicossociais não é fácil, é um desafio, mas é um desafio bom, né? Porque nos traz a oportunidade de desenvolver um campo de trabalho saudável, de desenvolver um clima organizacional bom, onde o colaborador ele não vai gerar absenteísmo para a empresa, não vai ter turnover, né? E os resultados da empresa vão ser bem melhores. Então, a gente está aqui para contribuir nessa série para que todos entendam, não só empresa, mas que funcionários também entendam que os fatores psicossociais eles precisam ser administrados. E isso começa também no autoconhecimento, tanto do líder como do colaborador. Que legal, olha, a Débora já entrou no conteúdo aqui, viu, Anderson? A gente já entrou no conteúdo, né? Anderson, se apresenta aí pra gente. Agradeço o convite nessa manhã maravilhosa. Me chamo Anderson Gadelha, faço MBA, Controladoria e Gestão Financeira Corporativa. Atuo nessa área já há 18 anos, 12 anos no distrito e o restante na parte de serviços, tá? O mais importante da NR01 que está na nossa porta é a consolidação da parte de gestão e resultados de todas as organizações. O empresário hoje, quando ele pensa na parte do custo, do investimento, ele também já pensa na parte do retorno. E a partir do momento que a gente consegue fazer essa correlação do ambiente saudável, do colaborador satisfeito, eu consigo sim ter uma certeza que os meus colaboradores vão conseguir me trazer o resultado. Então, conseguimos fazer essa correlação NR01 com o custo, com a gestão, para que a gente consiga, sim, alcançar os melhores resultados para nossas empresas. Tem um papel importante aqui nesse podcast, porque existe uma forma de equilibrar, né, essa questão do fator psicossocial com resultados nas empresas. Então, ele está aqui com um olhar, inclusive, para mostrar para a gente como é que os fatores psicossociais eles influenciam nos resultados, o que tanto as empresas esperam, que é uma relação de equilíbrio. E olha, tem algo interessante sobre a nova normativa. Por muito tempo, né, Débora, que é especializada nessa área há 20 anos, por muito tempo falou sobre segurança do trabalho, capacete, EPIs, luvas, óculos de proteção, mas e a mente, minha amiga? Onde é que ficou o cuidado? Qual é o EPI que se usa para garantir a segurança da mente, da nossa mente? Então, quando a gente fala de segurança do trabalho, né, vamos fazer o levantamento de riscos físicos, químicos, biológicos e de acidentes. Então, para cada risco desse, eu consigo um EPI, eu consigo uma medida palpável, né? Algo assim que é um capacete, é um óculos, é um protetor auricular para mitigar ou eliminar aquele risco. Mas e aí?
para os fatores psicossociais. Que EPI usar, né? É exatamente aquilo que não é tangível, a gente não pega. É exatamente os controles, ter um bom gerenciamento do seu absenteísmo, né? Como é que é esse bom gerenciamento? Chegou um atestado de CDF, opa, alguma coisa está acontecendo. Então, é chamar, é ter um acolhimento, é ter um programa específico para isso, né? Para acompanhar o colaborador, para fazer a gestão disso, ter um médico, ter ali o psicólogo junto, ter um serviço social. E, o mais importante também, trabalhar a liderança. Treinar a liderança, fazer treinamentos de autoconhecimento, né, de gerenciamento das suas emoções, porque o líder que ele não se conhece, o líder que ele não sabe gerenciar os seus sentimentos, ele não vai conseguir auxiliar o seu colaborador diante de uma dificuldade, né, porque a gente também precisa entender que nem tudo é ocupacional. Né, os fatores psicossociais, eles não são 100% ocupacional. Ou seja, eles não acontecem 100% ali no ambiente de trabalho, né? Exatamente. E a gente tem falado muito sobre isso, viu, Débora? Tem o quê? 2 anos. Tem a nossa jornada de treinamento começou maciçamente em 2 anos. E por que as empresas chamavam a gente, né, do Instituto de Inspiração, para ministrar treinamento? Para resolver os conflitos internos comportamentais, seja de liderança, seja de equipe. E ali, nos nossos treinamentos, nós fazemos a roda da vida e fala sobre gestão do tempo. Peraí, o dia tem 24 horas, gente. 8 horas a pessoa passa no trabalho. O que ela tem feito nas 16 horas que ela não está no trabalho? Eu posso responder. A maioria das pessoas que não são desenvolvidas, elas o quê? Não dormem bem. Vou falar o contrário, dormem mal, comem mal, não cuidam da espiritualidade, não cuidam da mente. Então, uma hora ou outra, vai dar um bug geral. E não é só no trabalho. Essa pessoa que geralmente está com problema no trabalho, está com problema no lado pessoal. Então, e o que é legal, gente? O acolhimento das empresas, olha, se não for pessoas especializadas, igual a Débora, psicóloga, assistente social, que estão ali na empresa, que a empresa está dando, essa pessoa, de repente, nem vai se enxergar, né, Débora? Exatamente. É por isso que precisa desse trabalho multidisciplinar, né? Para quê? Para que a gente possa estabelecer um plano de controle, né? Então, é assim que a gente consegue mitigar, né, os fatores psicossociais. Então, hoje, o que se vê, muitas vezes o colaborador, ele culpa 100% das suas patologias ou dos seus adoecimentos à empresa, né? Mas só que é aquilo que a gente sempre enfatiza nos treinamentos de saúde que nós fazemos. Nós somos um ser humano só. Não existe a Débora colaboradora e a Débora pessoa, a Débora mãe, né? Nós permeamos em muitos papéis. Então, não existe mais aquele dito que você chegou na empresa, do portão para fora, você deixa seus problemas, você entra, trabalha, depois... Não tem como, né? Nós somos seres humanos. Somos a mesma pessoa. Uma pessoa só. Então, o que é que nós precisamos fazer? Aprender a gerenciar as nossas emoções, né? Por isso que a gente não vive as 24 horas do dia 100% alegre, 100% triste ou 100% chateado. As nossas emoções, elas oscilam. E nós precisamos aprender a nos conhecer, né? E a gerenciar essas emoções e entender que nem tudo que acontece comigo de adoecimento é fator ocupacional, é culpa da empresa. A gente precisa tirar também um pouco desse pensamento do trabalhador. Que é um peso, eu acho, né? Assim, para as empresas, isso é sim um peso, porque existe essa mentalidade. E claro que a gente está falando de uma normativa que vai corrigir muitas coisas, né? Que precisavam ser corrigidas. Agora, Anderson, conta para mim, como é que o líder lá, o que cobra o resultado, o líder final, né? O diretor, o CEO das empresas, como é que ele faz esse balanço? Vamos lá, se o resultado não está bom, o resultado financeiro da empresa, entrega de resultado, ele já considera hoje, já está muito na cabeça do diretor da empresa, do dono da empresa, que os riscos psicossociais também são um dos culpados disso, né? Culpado da palavra, né? São os fatores, é responsável por esse não resultado? Se a gente for analisar, é interessante que eles fazem correlação diretamente, né? Eu tenho um líder que ele gosta sempre de usar uma frase: papel e planilha aceita tudo.
Se a gente for analisar, se um liderado não está bem, ele não tem como entregar esse resultado. Então, dando 2 passinhos para trás, uma organização bem gerida, bem direcionada, ela já tem o seu planejamento estratégico, né? Normalmente de P1A até P4A, que é 4 anos para frente. Mas para eu chegar nesse objetivo principal, como é que está todo o meu corpo gerencial, o meu corpo operacional? Então, esse cuidado precisa ser visto, precisa ser pautável, porque não é somente eu criar um PAT, um plano anual de treinamento e simplesmente direcionar os meus liderados a executar qualquer tipo de treinamento. A gente precisa mostrar para esse liderado que ele também precisa investir nele também, porque o investimento não tem que partir somente da empresa. Porque imagina só, uma empresa que tem um bom planejamento, ela vai sim direcionar uma verba para desenvolver esse meu liderado, em cima do que eu espero que ele me entregue como resultado. Mas eu, como liderado, preciso também enxergar as oportunidades que eu posso galgar dentro de uma organização, porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho essa oportunidade, eu alcanço novos objetivos e realizo meus sonhos. E está interligado aonde? No meu pensamento, na minha mente, na minha realização como um responsável familiar. Comportamento, né? Isso, comportamento. Mas como é que eu chego nesse ponto? A partir do momento que um líder que enxerga uma pedra bruta, né, como posso dizer, e vai lapidando. Porque imagina só, um liderado, ele não tem a 100% da visão. Ele é uma pessoa, um operacional que precisa de alguém que direcione pelos caminhos. Então, eu preciso ter essa certeza que o meu liderado hoje, a minha área estratégica, né, porque eu posso dizer que somos subdividido em 3 pilares: operacional, estratégico e tático. Então, o meu tático, ele precisa, sim, estar correlacionado com o sonho da diretoria, dos acionistas, do presidente. Porque senão ele não consegue passar o recado que a empresa espera. Não, eu ia complementar dele que, assim, por isso que a NR1, ela enfatiza muito que os fatores psicossociais, eles precisam ser trabalhados do estratégico, no tático e no operacional. Seja, porque se o meu tático, que é o meu líder, ele não tem a empatia, ele não tem o autodomínio, ele não é uma pessoa que consegue gerenciar conflitos, se comunicar, né, dar feedbacks, ele não vai conseguir que o meu operacional entre na linha do sonho da empresa, que o meu operacional entenda que o que acontece com ele não é só culpa do trabalho, que ele também tem responsabilidade. É igual casamento, é 50% responsabilidade da empresa e 50% responsabilidade do empregado. Sendo que nesse 50% tem que doar 100%, é uma conta que não fecha mesmo, exatamente, né? Agora, antes eu ia te perguntar o seguinte, o dono da empresa, o diretor que tem esse cargo de comando, né? Se ele não atentar para isso, sobre essa importância do fator psicossocial, quais são os riscos que isso pode acontecer? Tipo assim, não tô nem aí para esse negócio de psicossocial, não tô nem aí para saúde mental, não tô nem aí para essa relação, eu só quero dinheiro na conta e números. Acredito, assim, que se ele tem esse pensamento, ele precisa mudar urgente. Porque mudou-se, né? Na Revolução Industrial, antes a gente pensava em máquina, hoje a gente tem que pensar em pessoas. Se hoje a gente não pensar nas pessoas, praticamente o negócio ele não vai para frente. Ele está com dias contados. Porque quem gerencia, quem direciona e quem dá o resultado são pessoas. Então ele precisa focar, voltar o seu olhar crítico para essa questão, para a NR01, que é o cuidado, que é até mesmo para o líder, que é o gerente. Ele precisa tomar um cuidado como ele direciona para o gerente. Porque tem muitos gerentes que assumiram cargos em cima da hora e não estão totalmente preparados. E como é que ele vai direcionar a sua equipe? Então, todo esse cuidado é importante. E quando você me perguntou a questão do resultado, como é que... não quero saber. Onde ele vai sentir primeiro? É lá no absenteísmo. É lá no turnover. Porque muitas das vezes a gente pensa, turnover, demitir, contrato de novo. Não, no mínimo você tem 3 vezes ou 5 vezes o custo de uma única pessoa. Por quê? Você demitiu aquele colaborador. Antes disso, você teve todo um custo de quê? De selecionar, tempo da pessoa que selecionou, treinamento, a parte de treinar ele na operação em si. Impostos da contratação, tudo isso. Tudo. Né? Então, assim, posso dizer, são custos abstratos que muitas das vezes a gente não é tão, mas no final do mês, quando eu vou fazer a apuração de custos, estão lá, negativo, o resultado não veio e contribui diretamente, porque ele vai diretamente para o resultado. E impacta também na imagem da empresa, né? É uma empresa que o colaborador entra, 2 meses depois ele pede demissão, né? Então a gente já entende, quem está aqui fora já entende que não é uma empresa boa de se trabalhar. Então o empresário, eu acredito que ele também, né, Anderson, o gestor,
gestor, o diretor, ele precisa também ter esse olhar. Digo, não, se eu quero ser referência nacional, se eu quero ter referência no mercado, eu preciso também fazer com que o meu ambiente empresarial seja satisfatório para que meus colaboradores não estejam satisfeitos, para que meu turnover não seja alto, para que meu absenteísmo seja controlado, para que os meus gestores, os meus diretores sejam pessoas que realmente conseguem administrar conflitos, se comunicar e gerem um ambiente saudável. Eu tenho ficado impressionada, Anderson e Débora, que nos treinamentos que a gente tem ministrado ao longo desses 2 anos para a liderança, em determinadas empresas, até grandes, você tem ali 50 líderes e a gente pergunta, quem já fez aqui um treinamento de liderança? É muito comum a maioria levantar a mão. Aliás, não levantar a mão, nunca fez um treinamento de liderança. Porque a gente sabe, né? O líder, ele chega lá no cargo de liderança porque ele é muito bom tecnicamente. Ele fica tão bom tecnicamente que ele chega lá, é promovido para ser líder. Mas aí as empresas, eu acho que já tem esse movimento de entender que, peraí, para eu conseguir liderar, eu preciso ir atrás agora de ferramenta, de conhecimento para liderar. E essas ferramentas e conhecimento estão muito em base no autoconhecimento, primeiro dele, como também em comportamento. Líder que conhece comportamento, que entende de comportamento, os perfis, as reações, a ação mesmo dos liderados, ele lidera com mais facilidade, né, Anderson? Não, com certeza. E até aproveitando, né, essa oportunidade, quando a gente fala de empresas, a gente fala de pessoas, né? Literalmente são pessoas. E pegando um pouco do exemplo, né, posso até citar a Ambev, por exemplo, é uma potência, né, no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um mercado de resultado. Mas ela entendeu que ela consegue alcançar novos resultados. O que ela fez? Ela se abriu para o mercado. Hoje é acessível a aprender, a se moldar e mudar as tendências do mercado. Imagina só, eu sou um líder, que eu tenho pós-graduação, mestrado, pronto, acabou. Não, eu preciso voltar, ser humilde para entender que sempre tem mais para eu absorver como conhecimento. E abrir o quê? Para minha liderança, me autocriticar, me dar o feedback, para eu cada vez mais contribuir para eles. Então, assim, essa mentalidade de empresa, não sou autossuficiente, não preciso, acabou. Está se desmistificando cada vez mais. E isso reflete diretamente na vida dos colaboradores. E na cultura da empresa. Na cultura. No desenvolvimento humano ocupacional, a gente estuda muito sobre cultura, né? E uma das coisas que a gente fala e permeia muito é, você quer saber se o que está escrito na cultura da empresa, lá na parede, se tudo que está escrito lá, empatia, valorização, não estamos satisfeitos, se tudo aquilo lá realmente é praticado, observe o comportamento e as atitudes dos líderes. Porque é o líder que fala sobre a cultura. Observa o comportamento e a satisfação dos colaboradores, porque isso vai refletir se o que está escrito lá na cultura da parede, que está lá tão bonitinho, tão bem planejado, realmente é praticado. Então, quando os líderes ou o diretor entende tudo isso que o Anderson colocou, né, a questão também do acompanhamento da saúde, da segurança, de trabalhar a gestão, de trabalhar resultados e trabalhar principalmente as pessoas, os líderes, a cultura da empresa é fortalecida, né? E aí a imagem da empresa... E os resultados também, né? Eu acho que a cultura é uma coisa que todo treinamento de negócios, né? A Universidade de Negócios, por exemplo, cultura empresarial, é um módulo inteiro sobre cultura. Porque é o que mantém a empresa viva, é o que vai manter a empresa crescendo e dando continuidade. Por quê? Porque as pessoas vão sair, novos líderes vão chegar, novos colaboradores vão chegar, pessoas vão mudar de cargo internamente e a cultura é o que deixa, é a base, né? É que permite que aquele processo ali siga, né? A mentalidade siga, né? Débora, a gente começou esse podcast invertido, viu? A gente vai começar agora do início, lá do início, vai voltar para o início. Me conta aqui, o que são os riscos psicossociais e por que é tão importante fazer essa gestão, de tão importante que o governo criou uma normativa específica para isso, que é a NR01. Os fatores psicossociais, eles são fatores que eles impactam, né, diretamente na produtividade, né, e na imagem da empresa. Eles estão relacionados à saúde mental, à saúde física, porque muitas vezes o colaborador ele está com uma queixa de coluna, né, muita dor na coluna, muita dor no ombro, enfim, queixas osteomusculares. É encaminhado, faz exames e os exames estão normais. Aí a gente já entende que é um adoecimento psicológico,
que é alguma coisa, né, de risco ali psicológico, alguma coisa que ele pode não ser no trabalho, pode ser em casa, então passa-se a investigar. Por isso que o gerenciamento de saúde, né, ocupacional é muito importante. E aí, o que é que inclui também nos riscos psicossociais? Os fatores organizacionais, realização de tarefas, como que as tarefas estão sendo executadas, se os colaboradores estão sendo bem treinados, porque muitas vezes eles são contratados para a tarefa, né? Mas não tem o treinamento específico, não tem a orientação necessária e ele começa a ser cobrado por esse resultado. E essa cobrança excessiva por ele não estar conseguindo fazer a atividade vai gerar um estresse, vai gerar uma sobrecarga emocional, né? E aí existe ali o fator organizacional, ou seja, é a tarefa que está exigindo algo de alguém, né? O líder que está exigindo um resultado de alguém que não foi bem treinado. Então, isso também faz parte do controle psicossocial. Assédio moral e sexual. A NR5 já, há 2 anos atrás, já tinha, né, incluído, já tinha modificado, inclusive, a nomenclatura CIPA, né, que passou a ser Comissão, né, Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, já é algo que precisava ser trabalhado e aí é algo que já começou a ser alertado lá atrás. Opa, porque existem os assédios diretos e indiretos, né? Por isso que a liderança precisa ser muito bem trabalhada também nesse assunto. Assédio sexual, que continua sendo um tabu, né, gente? A vítima se sente tão constrangida, às vezes nem sabe como é que é. Geralmente, Débora, na tua experiência aí de trabalhar com grandes empresas, isso aí acaba sendo descoberto o quê? Numa queda de produtividade, num pedido antecipado de demissão. Pela tua experiência, acontece como? Começa na queda da produtividade, né? A pessoa começa a não produzir, é uma pessoa que fica inquieta, que fica desconfiada, o semblante fica um semblante triste, né? Aquela pessoa que passa a se fechar, e aí os resultados começam a cair, é uma funcionária ou um funcionário de ótimos resultados, excelentes resultados, e de repente, né, começa a cair a produtividade. Ou chega e pede demissão, sem explicação alguma. Tem proposta? Não tem. Então, é algo já correlacionado a algum tipo de assédio. E o assédio, ele não é só, a gente pode dizer, não é só liderado. Também existe o assédio liderado-líder, né? Assim como existe líder tóxico, também existe equipe colaborador tóxico, né? Então, por isso que todo mundo precisa ser trabalhado, e é o que a NR1 enfatiza muito. E na questão do assédio, tem que ter esse controle, e por isso que tem que ter o canal, né? Tem que ter o canal de denúncia, precisa ser um canal extremamente restrito, né? Anônimo, mas as denúncias precisam ser tratadas. Ser apuradas, né? Uhum. Você falou de assédio moral e sexual. Tem outros exemplos aqui de riscos psicossociais que estão na normativa, né? Estresse, carga mental excessiva, sobrecarga de horário, monotonia, que eu queria que você falasse sobre isso, né? Falta de apoio e ajuda, burnout, que se tornou comum, e insegurança no emprego. Todos esses riscos, deve ter outros também, né? Fazem parte de uma grande empresa, né? Pode, assim, de grandes e pequenas empresas, a norma estabelece a partir de 50 colaboradores, né? E aí vocês vão mapeando, Débora, como é que na verdade, na prática, como é que é o trabalho de mapear esses riscos? Gente, conta pra gente, assim, eu sei que pode ficar uma linguagem mais técnica, mas eu quero saber como é que você faz desde o início. O trabalho do mapeamento dos fatores psicossociais, ele, na verdade, ele já era feito desde muito antes, né? Que ele faz parte da análise ergonômica, né? Quando a gente trabalhava ali, fazia o levantamento dos fatores cognitivos. E aí, o que é que a gente observa? A carga excessiva de trabalho. Ele está trabalhando mais de 8 horas por dia, fazendo muita hora extra, fazendo muita virada, né? Ali, naquele momento, ele pode achar que tá bom. Por quê? Porque financeiramente, né, tá aumentando ali o salário dele, tá ganhando bem, mas a conta vem lá na frente, né? Então, isso precisa ser controlado. Jornada de trabalho. Colaborador, ele trabalha no turno noturno, né? E aí, de repente, sexta-feira, ele é comunicado que na segunda ele vai passar para o primeiro turno.
assim, de uma hora para outra. Ou ele trabalha 2 dias à noite e 3 dias de manhã. Isso impacta negativamente no sistema biológico da pessoa, né? E aí, ali naquele momento, ele pode aceitar, porque ele precisa do trabalho, o boleto está chegando, né? Sim. Mas lá na frente, isso vai causar muitos problemas de saúde para ele, né? O isolamento e a monotonia. Então, são trabalhos que são muito repetitivos, né? Não tem a possibilidade de uma interação com outras pessoas, é um trabalho isolado, onde ele faz todo dia só a mesma coisa, não tem uma mudança de atividade, né? A atividade dele é só colocar aquele parafuso naquela porta. Aí é o dia todo nessa monotonia, né? E ali isolado no setorzinho dele. É de monótono mesmo, gente. Né? É de monótono mesmo. Então, algo precisa ser feito nessa atividade. Vamos trabalhar a rotatividade, né? Hoje, o colaborador passa ali 1 semana naquela atividade, ou 2 dias, dependendo da carga de horário, né? Aí troca com outro, faz vários treinamentos ali dentro daquele setor onde seja o mesmo risco, o mesmo GHE, né? Para exatamente mitigar, né? Ou reduzir essa monotonia. Os conflitos interpessoais, colega com colega, né, liderado com gestor com liderado, aquele gestor que é muito a ferro e fogo, não, tem que ser do jeito que eu quero, isso daí já acabou faz tempo, né? E a o liderado respondão, exatamente, que não respeita a liderança. Eu costumo muito dizer que quando nós somos contratados, nós somos um CPF dentro de um CNPJ. Esse CNPJ, ele tem regras, ele tem ali um regimento, ele tem normas, e eu preciso me adequar às normas da empresa. Claro que nada que infrinja, né, os meus princípios, os meus conceitos e os meus valores, mas eu preciso entender que ali tem uma regra e eu preciso seguir. Então, eu preciso cumprir o que a norma da empresa fala. Não é a empresa que tem que se adequar a mim. Eu que tenho que me adequar às normas da empresa. É igual em casa. Você não deixa que as outras pessoas entrem na sua casa e façam o que querem. Eu achei que tu ia falar, isso é igual em casa. O marido precisa se adequar às normas que a mulher coloca em casa. Eu achei que ela ia falar isso, né? Igual em casa. E Anderson, você que é o nosso olhar aqui, né, empresarial e do olhar do dono da empresa, analisando tudo isso, você acha que essa normativa vai contribuir com os resultados? Mais resultados? Com certeza, até observando, né, a Débora falando, toda parte, né, desse conjunto que contribui de forma negativa, a gestão, ela tem uma parte fundamental, né? Por exemplo, quando ela falou da questão das horas extras excessivas, das viradas, do excesso de carga para o colaborador. A gente tem 2 fatores importantes dentro da gestão. A gente avalia 2, os efeitos e as causas. O que seria o efeito? O excesso de hora extra. A causa, será que não está faltando um colaborador a mais? Será que o meu escopo não está deficitário? Então, a gestão ela vem para esse passo fundamental, né? Dar esse suporte para esse liderado. Porque imagina só, eu preciso entregar um resultado. Vamos supor que seja uma produção. Eu preciso de 10 colaboradores, eu tenho 8. Eu vou retornar para o meu diretor que eu consigo, porque eu não quero levar para ele que eu preciso contratar mais 2 pessoas, um custo a mais. E muitas das vezes não é um custo, é literalmente a entrega da produtividade com qualidade. Porque a produção, ela é uma parte, mas também o esforço que ele faz, esse colaborador, para entregar, também ele é uma produção também. Como a gente sempre coloca, o tangível e o intangível. O intangível é o que causa mais problemas dentro das organizações, que é o psico, que é a NR01. Então, essa visão da gestão, ela vai suportar, como ela vai calçar todos os liderados quando ele pensar em fazer qualquer questão dentro de uma organização, falar, cara, eu preciso do meu colaborador, eu preciso entregar, mas também eu preciso do meu colaborador, porque não é uma produção única, vai ter várias, e a empresa dessa forma ela consegue dar mais resultado. Nossa, adorei isso. Ele deu exemplos, né, Débora, que a falta de gestão, o olhar ali para a parte de gestão causa o problema psicossocial, né? Isso, assim, às vezes não é que a empresa faz isso de propósito, eu acho, né? O sentido da culpa, né? Do dolo. Porque já aconteceu aqui, viu, Anderson? Uma vez um colaborador estava saindo 9, 10 horas daqui, trabalhando aqui na agência, no estúdio, trabalhando, editando conteúdo. Aí eu vi isso no primeiro dia, vi isso no terceiro, falei, tá acontecendo isso? Eu falei, então, beleza. Aí a forma, como ele é uma geração Z, né? Eu tentei abordar ele, primeiro, não pode. Segundo, né? A gente sabe que o nosso ciclo biológico
biológico, né? Ciclo circadiano de produção. Depois das 18 horas, ladeira abaixo, né? Nós somos o homem primitivo na sua essência. Sim. A gente precisa dormir quando o sol, né, se põe e acorda quando o sol nasce, né? O sol nasce. Então, imagina um colaborador que está chegando mais tarde. Olha o ciclo lá. Sim. Ele estava chegando mais tarde, ficando até mais tarde. Eu falei, você está vendo o que está acontecendo? Você não consegue trabalhar. E a tua produtividade depois das 6 horas não é a mesma. Então, não é bom nem para mim, nem para você. Né? Assunto encerrado, está proibido ficar depois das 18 horas. Né? 18, 19 horas é o limite. Ele estava fazendo isso porque queria ajustar a vida pessoal em algum momento ali, mas não era bom para a empresa. E achando que era bom. Então, às vezes, o próprio colaborador começa a fazer algo, uma mudança de rotina, a gestão não percebe. Eu percebi isso em poucos dias e fiz o ajuste. Então, a gestão é fundamental com esse olhar também, né, Anderson? Um olhar mais humano, de que não é só ter o resultado, mas principalmente entender que a continuidade daquele movimento ali vai parar o trabalhador, ou vai parar. E não só vai parar o trabalhador, mas vai trazer riscos jurídicos para a empresa. Então, por isso que esse olhar de gestão é muito importante. Porque ele está ali, está trabalhando para querer ajustar o trabalho dele, a vida pessoal. Mas, quando ele é demitido, se ele sai insatisfeito, ele vai para a justiça. E lá na justiça, né, a gente sabe que a justiça ela é bem paternalista, né? Maternalista, ele vai falar que ele tinha horas excessivas de trabalho, né? A jornada dele era excessiva, isso gerou problemas psíquicos e de saúde física para ele, ou seja, a empresa ainda vai, né, ser, de certa forma, condenada, né, para pagar um processo trabalhista. Por isso que a gente precisa ter esse olhar de gestão que o Anderson mencionou, muito bem apurado, muito bem direcionado, para exatamente ter, municiar a empresa de fatores, né, de elementos contemporâneos que possam servir de defesa lá na frente. A gente, como empresa, como trabalhador, enquanto gestor, a gente precisa desenvolver esses dois olhares. Olhar, sim, né, pela saúde, qualidade, segurança de vida do trabalhador, mas também a segurança jurídica e a produtividade, os resultados da empresa. Né? Nós estamos ali nesse meio, por isso que, né, volto a enfatizar a importância do treinamento da liderança. Na questão dos fatores psicossociais. E um outro ponto que eu só queria colocar é que os fatores psicossociais, eles não vão ser os mesmos para todas as empresas, né? A empresa do Anderson vai ter um mapeamento de riscos, o Instituto vai ter outro, a outra empresa vai ter outro. Então, assim, por isso que esse levantamento, esse olhar do ergonomista ou da pessoa que está ali fazendo esse levantamento, precisa ser aquele olhar realmente de entender o organizacional, a empresa, a atividade e também a questão da escuta ali do trabalhador, através dos questionários que são aplicados, que devem ser ferramentas validadas, né? Inclusive a norma fala sobre isso. Nós temos ferramentas ergonômicas que são validadas, nós temos os questionários ergonômicos que são validados, que precisam ser aplicados. Por isso que esse levantamento precisa ser feito, né, por alguém especialista na área de ergonomia. Ele que vai tratar? Não, nós vamos apontar o que tem ali de risco, igual um risco físico, um risco químico, que é feito pelo um higienista ocupacional, né? Então, o psicólogo vai ajudar, né, no plano de ação, na escuta, ele vai trabalhar o indivíduo. E a ergonomia, a saúde ocupacional e a segurança vai trabalhar o coletivo. E Débora e Anderson, aproveitando, queria te falar aqui do case Via Verde, né, para vocês contarem para a gente. Já tem processos muito avançados, né, pelo que a gente acompanha lá. Nós ministramos treinamentos na Via Verde. Me conta, eu percebo que os líderes, né, da Via Verde, e quando saem do treinamento, saem muito animados, motivados, reflexivos também. Você vê isso no dia a dia lá, isso aí? Como é que reverbera a palavra? Reverbera. Como é que reverbera isso lá no dia a dia, nas relações de trabalho e na liderança? Eu vou falar pela parte de saúde e o Anderson fala pela parte de gestão. Na parte de saúde, inclusive, é uma coisa que o Anderson também, como gestor, ajudou muito, né, na parte do planejamento, né, quando a gente sentou, assim, a gente precisa reverter. Nós recebemos um desafio de reduzir o absenteísmo da empresa ano passado.
a menor que 1%, né? Nós temos um absenteísmo muito alto, porque o transporte coletivo, ele traz, né, ele traz muitos fatores de adoecimento, principalmente o adoecimento mental, por conta dos assaltos, por conta do estresse do trânsito, que são coisas que a gente não consegue controlar, né? Mas a gente consegue meios de mitigar ou de reduzir o impacto disso na vida do colaborador. E aí nós passamos a trabalhar junto com gestores a escuta mais ativa. O colaborador chegou com atestado, ele passou a não ser mais só o colaborador com atestado. Ele passou a ser o colaborador que vai ser escutado, né? Vamos lá, o que aconteceu? O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer? Isso, o líder lá, antes dele ir para o ambulatório, né? E lá no ambulatório, nós também desenvolvemos programas de saúde mental, de acolhimento. O colaborador foi assaltado agora de manhã, motorista e cobrador. Eles já são tirados de lá da operação, passa pelo ambulatório, passa com o médico, passa com o serviço social, passa comigo pela parte da enfermagem, necessariamente vai com a psicóloga, ou seja, tem um acolhimento. A partir do momento que nós passamos a fazer isso, líder, a melhorar mais a questão do programa de saúde mental, com todo esse acolhimento, nós revisamos o fluxo, os afastamentos pelo INSS, os absenteísmos por CIDs-Fs caíram drasticamente. Nós fechamos o ano com um absenteísmo de 0,89, né? E o que era 3, 4%. Então, a gente entende que a partir do momento que nós começamos a trabalhar a liderança, né, através do All Together, né, que é um treinamento que foi desenhado para os líderes para trabalhar comportamento, autoconhecimento, o entendimento da comunicação, que ele precisa ouvir o colaborador, nós conseguimos reverter esse resultado. Né? Então, a escuta, a comunicação colaborou muito para isso. Então, a gente vê que hoje os líderes eles estão muito mais preocupados com as pessoas, porque, como o nosso próprio diretor fala, são as pessoas que trazem o resultado para a empresa. Sem eles, a gente não tem os resultados. Sem o motorista, sem o cobrador, sem o pessoal da manutenção, do administrativo, a gente não tem a Via Verde. Né? É o que o diretor fala. E na parte de gestão... E aí, Débora, só antes do Anderson falar, Débora, eu acho lindo, porque tem uns líderes que são líderes de manutenção, líderes ali que cuidam da parte de tráfego, né? E eu acho incrível, assim, né, que eles parecem ser líderes daquele setor. Eles têm um jeito diferente, que inclusive é o espelhamento com o próprio público liderado dele, né? Agora, Anderson, você que cuida dos números, números, financeiro, resultado, faturamento, lucro. O que você percebeu aí dessa mudança aí, né? Depois que a Via Verde começou a trabalhar a liderança por meio do All Together? Um resultado excelente, né? Positivo, né? Quer não, a visão deles é fundamental, que é o que faz a ponte diretamente para a nossa diretoria, né? Mas antes disso, eu gostaria só de fazer um ponto, né? De gestão. Gestão é interessante, né? Vendo a Débora falar a parte toda estrutural, do acompanhamento, né? De um assalto, anteriormente, para ser muito bem, antes de a gente implementar o All Together, todo o nosso planejamento, um tratamento com o colaborador que era assaltado era o quê? Pegava o atestado e ia para casa, né? E qual foi a necessidade de criar todo esse mecanismo, toda essa estrutura? Que foi já visando a qualidade de vida desse colaborador. E a gestão ela é fundamental em cima de todas essas áreas. Precisa-se, né, resolver um problema, uma questão em si, e a gente tenta entender qual é melhor a causa raiz, quais as medidas, né, a ser tomada para literalmente corrigir. Porque imagina só, um assalto aconteceu, vou deixar ele em casa? Vai resolver? Não vai resolver. Vai só criar um problema maior. Porque entende o quê? Cara, a empresa não está nem aí para mim. Pediu só para eu vir descansar. Não resolve. Então, foi criada essa estratégia de passar por cada setor responsável. E aí ele entende, poxa, literalmente está preocupada comigo. E muitos deles até entendem assim, pô, mas passar por um processo dele, e quando chega no final ele fala assim, caramba, fez resultado. Dá resultado, literalmente. E ele começa a encarar de uma forma diferente. Que não é só simplesmente o acordar de manhã, dirigir um ônibus ou cobrar. Não, eu preciso tratar bem um cliente, eu preciso prestar conta com o meu liderado, que não é só simplesmente chegar e abrir um ponto, mas sim cumprir minha jornada e entregar aquilo que foi bem direcionado para mim. Passando pela parte do resultado, como você muito bem colocou,
é perceptível nas reuniões gerenciais, né? Após a aplicação do nosso projeto, né? Que é o All Together, todos juntos. Porque imagina só, você numa mesa redonda, discutindo números, que quando a gente fala de números, cada um defende o seu, não tem para onde correr, porque a empresa, ela é um todo. Ela é só subdividida por departamento, mas a gente busca o resultado por uma marca, que é a Via Verde. Então, literalmente, você tem que ir lá defender com unhas e dentes. Agora, é fato. Se uma outra área está precisando de um suporte, abriu-se essa oportunidade. Antes, não. Ah, não, o problema é da manutenção. A manutenção que tem que resolver. Não, o problema é meu. É a Via Verde, é uma marca que eu carrego. Então, qual é a minha visão externa que eu consigo contribuir? Então, isso mudou, desmistificou a cabeça de um líder, achar que o problema é de cada área. Não, agora é todos juntos que fazem parte agora do projeto All Together. Todo mundo faz parte desse sindicato. A gente faz uma brincadeira com o pessoal da Via Verde, fala, olha, não tem sindicato de trabalhador, o líder tem que ter o seu próprio sindicato, né? Sindicato dos líderes, porque, na verdade, é exatamente ter essa empatia pelo outro líder. Até porque, numa empresa, nos setores, existe uma correlação muito grande. Se algum setor não está bem, existem setores, né, que fazem essa correlação que podem estar contribuindo e também podem estar ajudando, né? Eu achei fantástico o que você falou, Ivanilson. Você falou do motorista, quando ele acredito, como ser humano, é acolhido ali dentro, ele entende que ele também precisa devolver. Eu acho que faz parte aí do ser humano, né, do pensamento de gratidão. Eu só posso dar aquilo que eu estou recebendo. Ontem nós fizemos uma roda de conversa com motoristas, cobradores e alguns colaboradores da manutenção. E um dos pontos que foi colocado foi exatamente como é que eu consigo gerenciar, foi uma pergunta de uma cobradora. Como é que eu consigo gerenciar o meu estresse diário? Como é que eu consigo gerenciar um cliente que me trata mal? E aí, a gente conversando, um dos pontos que foi colocado é o seguinte: você faz o dia bom ou o dia ruim. Você é responsável pelo resultado daquele dia. É bom receber uma grosseria? Não é. E a gente sabe que a gente trabalha com pessoas, ele trabalha com todos os tipos de pessoas, né? Então, assim, se eu sou motorista ou cobrador, eu preciso fazer o meu papel. E a gente tem trabalhado muito isso nos treinamentos, da cordialidade, do atendimento. É um bom dia, né? É um posso ajudar, estou cheio de sacola. Daqui, deixa eu segurar a tua sacola, né? Claro que vão ter aqueles que não vão responder um bom dia, né? Tem aqueles que a motorista dá bom dia, diz, bom dia só se for para você. A gente ouve então muito responde, isso, ou então né? não responde, ou trata mal, mas aí você precisa fazer a diferença, né? Eu dei bom dia, ele me respondeu mal. No outro dia eu vou tratar ele mal? Não, eu vou dar bom dia novamente. Eu vou dar bom dia, até que ele vai ser impactado com a minha atitude. E aí ele vai refletir. Então, isso faz parte do comportamento também. Isso também é aprender a gerenciar o estresse diário. Eles estão ali expostos a um trânsito difícil. Calor. Né? Calor. O medo, até mesmo do assalto. E aí, o que é que a gente consegue fazer para reduzir esse estresse? É exatamente esse acolhimento. Treinamentos como os que foram feitos ontem. Um treinamento colocar eles na sala e falar que eles são importantes, que eles não carregam só pessoas, eles carregam histórias, né? A gente enfatiza muito isso. Quando você está dirigindo aquele ônibus, a pessoa que entra, ela é uma história. Ela é alguém que está indo para a entrevista de emprego que ela estava esperando muito tempo, ou está muito preocupado porque ele está indo visitar um parente doente no hospital. Então, a gente está buscando trabalhar esse lado também nos colaboradores, e isso tem surtido efeito. Ontem várias pessoas, vários deles deram algumas palavras, aí teve um que falou que começou até a receber presentes dos passageiros, que é o que é bobo, saco de Tucumã, né? Então, assim, você impacta a vida da pessoa positivamente ou negativamente. Sim. É você que escolhe, né? Então, é o que nós falávamos ontem. Então, assim, se eu dou um bom dia e recebo uma resposta ruim, eu não preciso também devolver uma resposta ruim. Isso não acontece só para o motorista e cobrador, acontece para a gente também. Qualquer relação. Né? Na vida diária. E o que é isso? Isso é autogerenciamento. Isso é fator psicossocial. Sim. Isso é controle de mitigação. Então, é você que escolhe.
né? Então, é difícil, não é fácil você, né, gerenciar, né, todo dia que você está bem, mas é exatamente esse autoconhecimento que é necessário. Eu chego no meu setor de trabalho, não é um dia que eu estou bem. Vem uma brincadeira, é você ter, né, aquela de, olha, colega, hoje eu não estou para brincadeira, me deixa aqui no meu cantinho, e as pessoas respeitarem, isso é um ambiente saudável. Até, né, aproveitando e contribuindo um pouco que a Débora falou, para quem vai nos assistir, quando pensa em, como é que o cara vai tratar bem lá fora? Mas tem um passinho atrás. A empresa, ela entendeu essa oportunidade. O que ela fez? Trouxe a família desse colaborador para dentro da empresa. Cuidou do seu filho, fez um city tour, fez um em família, trouxe a esposa, trouxe o marido, uma vez que a esposa está dentro. E falou o quê? Cara, a minha família está dentro da empresa. A empresa é a família, se você procurar entender melhor. Então, a partir do momento que eu trato bem esse colaborador, literalmente até chegar o âmbito do leito da sua família, ele começa a dizer, realmente faz sentido. O porquê que eu tenho que engolir, muitas das vezes, como muita gente fala, né? Tem que ter sangue de barato. Não é sangue de barato. É literalmente você vai dar o que você tem. Se você não teve um dia bom, literalmente você procura o seu gestor e você vai pegar a orientação devida. Agora, de fato, o dia que eu estiver bom, eu vou dar o que eu tenho de melhor. Só não deixar com que o cliente não está no bom dia lhe contamine pelo resto do dia, porque você é o responsável pelo seu dia. Esse é só o primeiro episódio sobre a normativa. A Débora e o Anderson vão estar aqui com a gente, junto com outros especialistas da área, para falar sobre isso. A norma entra em vigor a partir de maio. Então é importante você que trabalha no RH, você que é dono de empresa, começar a se antecipar para essa nova norma, que para mim, que trabalho com treinamento comportamental, para o Anderson, para a Débora que trabalha, a Débora, né, você gira a paixão dela, gente, por ergonomia e segurança do trabalho, né, Anderson? E o Anderson que tem a visão aí de gestor, é fundamental, porque a normativa vai permitir esse equilíbrio realmente, né, da saúde mental, da parte da empresa e também do trabalhador. Então, até o próximo episódio. Vamos falar juntos, gente, do podcast NR01.